Este é mais um episódio do CorongaCast, o de número 35. Que coisa boa! E todos os episódios foram gravados praticamente no período da pandemia. A pandemia que, inclusive, não vai acabar no Brasil, Léo Palhano. O Brasil nunca vai sair do coronavírus porque o pessoal não vai deixar. O Brasil gostou do tal do corona, vamos virar o Brazilian Virus e pau na breca, Leonardo. Fala, Paulo. Fala, galera. Porra, meu. Eu só queria pedir para as pessoas não fazerem festas, não fazerem aglomerações, porque é isso. A sensação é que o Brasil não vai sair mesmo. A gente nunca saiu da primeira onda. O gráfico só sobe. A gente bate recorde. E assim, eu particularmente estou cansado. Já faz mais de 100 dias, né, que eu tô de quarentena. Eu não vejo luz no fim do túnel. E assim, o que esperar, né? O que esperar de um governo com essa quarentena ioiô, com essa loucura e com essa sensação de golpismo, né? Que já estava ouriçado desde o começo, né? Mas para mim tá chegando a um ponto de não retorno, né? Porque não dar um golpe, né, nesse momento, depois de tanta ameaça por parte do governo Bolsonaro, seria muito frustrante para os que ainda apoiam esse homem, né, para os caras que são realmente a nata fanática do bolsonarismo, né. A gente chegou basicamente num impasse, né, que torna uma tentativa de golpe possível, porque o presidente Bolsonaro é incapaz de governar pelas vias democráticas, ele já deixou isso claro pra caramba, assim, há muito tempo, e a nossa oposição não tem força para derrubar ele, né, porque o Centrão ainda apoia, as elites ainda apoiam ele, a gente só com o lado racional, com o lado da lei, não consegue tirar esse homem ainda, né. E o grande problema é que ele tem apoio de pessoas armadas, né, que estão dispostas a trair a Constituição Federal e defender essa insanidade que é manter Jair Bolsonaro no poder. Assim, a primeira mensagem é que a gente não pode tomar essas ameaças do Bolsonaro como blefe, né? Porque, apesar dele estar hoje acuado pelas nossas instituições, né, e fortemente armado, o bolsonarismo, para mim, tá fazendo um discurso que mostra que ele está decidido a aniquilar de vez a democracia, né? E resta a gente saber se os bolsonaristas vão ter peito para cumprir essa ameaça, se levarmos em conta a fuga do Weintraub para os Estados Unidos, né, que foi arquitetada com a ajuda do presidente da República. Eles têm competência para dar um golpe, né? Se eles já estão fugindo do país, se eles vão ter coragem para fazer alguma coisa nesse sentido, Paulo. Tem sido semanas, aliás, né, com tudo isso, o fato da fuga do Weintraub, mais a questão da prisão do Queiroz, deixou o Bolsonaro quieto, né? O Bolsonaro sumiu. Essa é a verdade, o Bolsonaro sumiu nos últimos dias. Do que ele vinha fazendo com relação a declarações, a dar aquela causada que ele vinha causando, ele parou de fazer. Por quê? Porque ele se sente no momento, acho que em todo o seu governo, mais contra a parede, né? Muito mais contra a parede, e ao mesmo tempo pensando, e dessa vez acho que pensando o seguinte, e agindo dessa forma, vou parar de falar e vou fazer. E vou fazer. Vou me preparar calado, porque depois de tudo que eu aticei, depois de tudo que a gente vem, né, porque toda essa reação que está acontecendo por parte da gente, né, por parte das pessoas que querem combater o fascismo, se dá por conta das atitudes do Bolsonaro, principalmente dentro do período da pandemia. Por quê? Questão Queiroz, caso Queiroz, questões do Weintraub, anteriormente à pandemia, já estavam acontecendo. E, de alguma forma, a gente pensava naquela questão, né, é melhor a gente não mexer nisso aí, não cutucar, para que realmente não venha o contragolpe, que é o que eles tentaram. O problema é que a pandemia e essa política genocida com relação ao vírus, ela obrigou as pessoas a se posicionarem e pedirem a saída do Bolsonaro. Virou uma questão de também frear a própria pandemia. É uma coisa incrível, impensável anteriormente, né? Então, e o Bolsonaro, acho que
percebendo isso, que chegou nesse limite do limite, com relação também ao estopim do caso Queiroz, que, aliás, né, só falando um pouquinho a respeito disso, é um caso, assim, emblemático com relação à máfia que toma conta do país, né? Essa máfia da milícia. Os verdadeiros mafiosos são esses caras, porque a máfia, ela é isso, né? A Operação Queiroz, tudo em torno da Operação Queiroz é algo de mafioso, assim, faz jus aos grandes episódios da família Soprano. Your stupid fucking remarks! Go back to Miami and play volleyball, whatever the fuck it is you do down there! Or we clean up your fucking mess! Que é talvez aí top 3 de séries de todos os tempos, né? É uma série incrível, porque ela é totalmente detalhista, totalmente humana com relação às pessoas, da forma como elas se relacionam entre elas. E chama muito a atenção isso, que inclusive fez muito sucesso, e as séries na sequência não seguiram muito o padrão Família Soprano, né? Foram muito na questão do gancho, da pessoa ficar grudada num episódio atrás do outro, e não, o Soprano foi voltado mais às questões humanas. E a gente consegue, quem assistiu a série, e aliás tem na HBO Go, pra quem tem aí, fica a dica, tá 6 temporadas inclusive à disposição, é muito interessante acompanhar, porque quem assistiu a série enxerga o governo Bolsonaro. Enxerga o governo Bolsonaro como ele é e como ele age. O caso Queiroz é como age uma máfia. Uma máfia. O advogado escondendo, mantendo de refém, sequestrando Queiroz. Não sabemos direito. E a forma como ele nega numa cara de pau tremenda, assim, né? Sem ter vergonha nenhuma. É uma grande figura, o Frederic Wassef, né? É um cara... E ele tem vários sósias, né? Um dos sósias dele que eu me lembro é o cara da Praça é Nossa lá, que batia no Canarinho. O Canarinho ficava falando no telefone e xingando o cara, fingindo que tava falando com outra pessoa. Aí ele vinha, agarrava o Canarinho. Aí... Aqui é o Canarinho Sol Ventos. Aí, meu, tô ligando pra você pra te dar uma notícia boa. Eu abri uma loja de eletrodoméstico, cara. Tô vendendo de tudo. Eu estou muito contente em conhecê-lo. Afinal de contas, eu já senti que vou ter no meu futuro sogro um grande amigo. Carminha fala de você todos os dias. Ela disse que você é perfeito. Perfeito, imagina. Afinal de contas, eu apenas tenho um saco pequeno. Um saco pequeno. É um aspirador de pó novo que estão lançando agora. O saco é pequeno, é leve. Isso me deu uma nostalgia outro dia que eu fui ver até essas coisas do Canarinho e fiquei pensando, nossa, cara, me lembra muito a casa dos meus avós, que eu ficava ouvindo a Praça é Nossa ao fundo e eu via o quadro do Canarinho, assim. Então, além de tudo, a figura do Wassef me traz até um certo fascínio. Eu tô começando já com 100 dias de quarentena, depois que eu já tive uma mãe curada, depois que eu passei por tudo, eu tô começando a pensar, eu só quero sair vivo e que ninguém mais morra, que ninguém da minha família morra, ninguém mais não, porque ninguém morreu, mas que ninguém seja infectado, porque se infectar é muito perigoso, tem muito grupo de risco. Então eu tô começando a curtir mais as coisas, assim, né, a admirar algumas coisas, tipo esse advogado do Bolsonaro muito louco, que não esconde o Queiroz, esse TikToker aí, o Ismário também, conquistador. Oi, Letícia, né? Primeiro período, História. Tudo bem? Você é nova aqui na cidade, não é? Eu tô apaixonado por essas figuras, assim, e tô começando a ver com uma certa distância, não sei. Eu tô começando a achar que eu tô com o efeito blindagem da quarentena, Léo Palhano. Estou sentindo assim que, se continuar desse jeito, eu vou só ficar acompanhando, torcendo para que ninguém da minha família fique mal de novo, que todo mundo fique na paz, eu torço pela proteção das minhas pessoas, mas eu já estou tratando o Brasil já como um caso perdido e vou acompanhar como se fosse a fina estampa que tá passando aí. E assistam Família Soprano, fica a dica. E compre a gente falar da matéria da Daniele Branch, da Folha de São Paulo, que fala do Weintraub, né? E informa que os partidos de oposição enviaram nessa terça-feira, no dia 23, uma carta ao embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, pedindo esclarecimentos sobre a entrada do ex-ministro nos Estados Unidos.
O documento foi assinado por 72 deputados, né? E ele solicita que a Embaixada Americana e o Departamento de Estado americano digam sobre qual status que o Weintraub permanece nos Estados Unidos, né? Considerando que ele não representa o governo brasileiro ou qualquer órgão internacional. E os ministros de Estado têm direito ao passaporte diplomático, né? Inclusive, o Weintraub foi beneficiado com esse documento em julho de 2019, segundo informações do Ministério das Relações Exteriores. Mas, ao deixar o MEC, o Weintraub disse ter recebido um convite, que foi referendado pelo presidente Jair Bolsonaro, para ser diretor representante do Brasil e de outros 8 países no Banco Mundial, né? Que é a instituição multilateral de fomento ao desenvolvimento que tem sede em Washington. Mas, assim, ao que tudo indica, né? Inclusive com essa fala aqui do Rodrigo Maia. Dele ir para um banco... Mundial. Do Banco Mundial? É porque não sabem que ele trabalhou no Banco Votorantim, que quebrou em 2009, ele era um dos economistas do banco. O Weintraub não deve conseguir esse cargo. Muito provavelmente, né, os países sabem que o terceiro homem do país, né, o presidente da Câmara, já fez um deboche em relação a essa nomeação, porque claramente essa pessoa não tem a menor condição de ser um síndico de prédio, né, e assim, quiçá um diretor do Banco Mundial, né. Mas, caso ele seja nomeado, o salário anual previsto é de $258.570, né? O que equivale hoje a R$115 mil por mês, mais de R$115 mil por mês, sem 13º. Mais de 3 vezes o salário atual de ex-ministro, né? Que era R$31 mil. Então, assim, se isso acontecer, né, no pior dos mundos, o cara vai ficar rico. Esse é o pior. O Weintraub vai ganhar bem pra caramba. Ó a meritocracia aí que vocês defendem. Que ele já deve ser rico, né? Provavelmente. Até pela forma nojenta como se porta, só pode ser rico. E o único problema disso é que os países que integram esse bloco dentro do Banco Mundial, como com o Brasil, são países que podem muito bem, de alguma forma, acabarem acatando o pedido, né? Dentro de lobbies políticos e tal, né, Léo? Até seria importante buscar aí quais são os países, que eu sei que tem Filipinas, acho que a própria Colômbia também, né? Colômbia, Equador, Trinidad e Tobago, Filipinas, Suriname, Haiti, República Dominicana e Panamá. Então, esses países... o Brasil pode barganhar, né? Esse é o problema. Eu não tô com esperança de que... Cara, vai ser, de verdade, assim... Se rolar essa recusa, vai ser o 7-2. Brasil! O Hexa... Eu vou gritar, eu vou soltar rojão, mesmo sendo contra soltar rojão. Não, eu não vou soltar rojão, porque eu sou muito contra rojão. Mas vai ser assim, acho que a coisa mais legal que vai ter acontecido vai ser um golaço. Porque é muito gostoso ver esse cara bater lá de... E outra coisa, hein? Se tivéssemos um presidente não fascista nos Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai falar de Trump também... Provavelmente dava até pra prender o Weintraub lá. Porque ele tá ilegal lá. Ele tá ilegal lá nos Estados Unidos. E é o tal do Brazilian Virus. E ele tá andando sem máscara lá nos Estados Unidos. Então, ó, tem que começar a ser rédea curta com esses brasileiros aí, como o Weintraub. E, inclusive, foi levantada a possibilidade do Weintraub ter viajado para os Estados Unidos para evitar o inquérito de fake news no Supremo Tribunal Federal, né? Porque ele é alvo da investigação no tribunal por racismo, né? Por conta daquela história que ele publicou um comentário completamente ofensivo à China, né? Ele tá fugindo de ser preso aqui, porque ele sabe que ele é um cara totalmente... Ele é um criminoso e pratica outros crimes ao se mandar para os States, junto com mais um crime do governo Bolsonaro também. Pode pôr na conta. Ele viajou na sexta-feira, no dia 19, para Miami, né? E já estava no sábado lá nos Estados